A província do Namibe situa-se no sudoeste de Angola. Tem uma superfície de 57.091 km² e uma população estimada em cerca de 255.000 habitantes. Corresponde a uma região biogeográfica denominada Karoo, que engloba o deserto, zonas arbustivas, savanas, bosques e branhas. O Namibe assenta numa vasta planície arenosa e o seu clima é fortemente influenciado pela corrente fria de Benguela. Varia entre tropical de altitude nas zonas limítrofes à província de Huila, semiárido nas zonas de altitude, árido no deserto e temperado úmido ao longo do litoral. Numa parte da província, a vegetação é do tipo de mopane, mutiati, savana arborizada. Fundada e desenvolvida entre o deserto e o mar, a capital da província, a cidade do Namibe, é uma das mais bem preservadas de Angola. As casas antigas apresentam traça algarvia e pernambucana, que espelham a origem dos primeiros colonos desta província. A marginal que foi antes a falésia da Torre do Tombo, que circunscreve parcialmente a baía, dá acesso à Praia das Miragens. Na ponta sul da baía está o Porto Comercial e o Porto Pesqueiro. Numa parte da falésia, preservam-se ainda grutas escavadas pelo homem no Arnito. Foram já habitadas por povos que viviam de peixe que a maré cuspia. A norte da baía encontra-se o Porto Mineiro. Acima do desnível que a falésia apruma, ocorre o platô, que inaugura o deserto, no qual se ergueu a cidade do Namibe. São emblemáticas a igreja de Santo Adrião e a fortaleza de São Fernando, de um lado o forte, do outro a nação. O Namibe é percorrido por uma série de rios temporários que nascem na Cordilheira da Xela: o Bentiaba, o Giraúl, o Bero e o Curoca. O rio Cunene, o grande rio do sul de Angola, que nasce no Uambo, é o único rio com água permanente. Os vales aluvionares do Bero, Giraúl, Curoca e Bentiaba são aptos para culturas mediterrânicas e tropicais. São famosas as hortas, os olivais e vinhas do Bero. Só corre aqui água quando chove na serra, a mais de 200 km de distância. Mas é a pesca a principal atividade económica da província, apesar do setor agrícola, pecuário e industrial, nomeadamente a produção de sal marinho, também serem ramos com forte peso na economia da província. A topografia da sua orla marítima, com as suas excelentes baías e enseadas, proporcionam um mar calmo, estável e de franco acesso. A província do Namibe tem uma costa marítima de 480 km no sentido norte e sul. As águas atlânticas, que sofrem a influência da corrente fria de Benguela, são ricas em recursos piscícolas, que representam perto de 70% da atividade pesqueira do país. As baías costeiras, bem como os rios Curoca e Cunene, favorecem a existência de uma avifauna aquática muito rica. Mais de meia centena de espécies existentes representam cerca de 40% da totalidade das espécies aquáticas de Angola. Por influência da corrente fria de Benguela, as águas do mar que contornam o deserto são ricas em nutrientes, das quais alimentam peixes que, por sua vez, são o alimento para os peixes maiores, aves e mamíferos. As lagoas interiores são verdadeiros oásis. Para além do seu valor paisagístico, como é a Lagoa dos Arcos, são importantes reservatórios de água e de biodiversidade. Ao longo da orla costeira e até onde o nevoeiro avança, os líquenes, que são resultado do relacionamento simbiótico entre algas e fungos, são bastante abundantes. Existem centenas de espécies, muitas delas únicas no mundo. Apresentam um colorido diversificado, desde o laranja ao cinzento, passando pelo verde, castanho e preto. Durante o Jurássico,
há cerca de 180 milhões de anos, a Pangeia começou a dividir-se e a formar os atuais continentes. Uma destas quebras ocorreu entre a América do Sul e a África, há aproximadamente 130 milhões de anos. A província do Namibe é um importante reservatório paleontológico, ou seja, da história natural. Ao longo do seu litoral, são várias as arribas fósseis conhecidas, mas pouco estudadas, de diferentes períodos geológicos. Apesar da aridez da região, há mais de 20 mil anos que a presença humana se encontra assinalada em vários locais. Muitos são os sítios com arte rupestre de enorme importância arqueológica. No Capo Lopopo, no sítio denominado Chindundu Ulu, existe uma das mais importantes concentrações de petróglifos sobre a rocha granítica do sudoeste africano. A iconografia dos petróglifos sugere que esta arte rupestre está ligada aos povos caçadores-recoletores que dominaram toda a região até à chegada dos povos pastores, que aconteceu há aproximadamente 3 mil anos. Para além dos petróglifos, com cerca de 20 mil anos, as grutas deste morro encontram-se revestidas por pinturas rupestres. Estão estas gravuras em risco de desaparecer pelo empolamento por ações térmicas de uma camada superficial que depois se fragmenta. A interpretação e conservação das pinturas do Morro do Tchindulo, embora difícil, torna-se por isso urgente. Por toda a região desértica existem vários locais com vestígios de construções em pedra, não datadas, mas atribuídas a povos nómadas não bantus, de caçadores-recoletores. São sítios arqueológicos pouco estudados e por isso ainda está por esclarecer a sua origem e o seu significado.